Corinto e doutor Walker, quando puder também começar a gravar. Gravação iniciada, presidente. Ok. Boa tarde, senhores. Dando início ao turno vespertino do dia 17/11 da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. O primeiro item da pauta será o item 56 de relatoria. Só um minuto que eu vou chegar. Meu. Zé? Sim, é meu. Ok. Torre, Associação Torre de Vigia Bíblias. Exatamente. Eu peço a gentileza da Fabiana convocar o patrono para a sustentação oral. Ok, presidente. Oh, desculpa, eu esqueci de um protocolo. Boa tarde, doutor Vinícius. E aí, ó. Não tá lá. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Você está congelado a sua imagem, doutor Vinícius. Doutor Walker, boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor Zé Renato. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Doutor Corinto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Doutor Rafael. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutora Denise. Boa tarde a todos. Bom, passada essa fase protocolar, agora a doutora Fabiana, poderia convocar o patrono, por favor? Ok, presidente. E aí, Walker, será que o Marcelo vai ter que ir a algum lugar receber a medalhinha dele? Acho que vai, né? Vai ter que ir em Brasília, pô. Caraca. Você lembra ano passado que ele não queria ir no... Era onde? Era no seminário, né? Era no seminário. Tinha que ir no seminário receber a medalha. Vai ter que ir lá buscar, pô. E não deu certo. Acho que parou de novo. Presidente, patrona convocada. Ok, eu vou ficar aguardando então. Então, vamos fazer o 56, depois o 65. Continuamos a pauta. Acabando a pauta, a gente pega os processos... A gente não tem repetitivo à tarde, só que tem processos que estão antigos. Então, eu quero terminar com os processos antigos. Antigos que eu falo mais de um mês lá indicados. E aí eu quero terminar esses aí que... Mês passado eu dei esse mole, deixei, o Jorge me chamou a atenção, tomei uma boa bronca do Dr. Jorge, e aí passei um mês chateado pela bronca que eu tomei. Aliás, falar isso, eu já li 2 daqueles teus contos, faltam 1. Não porcaria. Não achei legal, eu fico impressionado com a tua imaginação. Obrigado, presidente, muito obrigado. Ele tem uma imaginação picante, né, presidente? Rapaz, o negócio, coitado da Manu. O Jorge... Boa tarde, doutora. Boa tarde. Desculpe, eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Não tem problema. O importante é, a senhora está nos vendo, nos ouvindo? Sim, estou vendo os senhores. Os senhores estão me vendo? Sim. Ouvindo bem? Sim, senhora. Bom, então, vamos começar com aqui é o item 56, Associação Torre de Vigia, Bíblias e Tratados. O processo é final 2009-81 e a relatoria do Dr. José Renato, que já está com a palavra. Peço aos que não estão, está todo mundo com o microfone desligado. Okay. Obrigado, presidente. Bom, Associação Torre de Vigia, o relatório, tá? Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto, como parte do meu relato, o relatório do acórdão da DRJ. A impugnante promoveu o registro das declarações de importações números tais, submetendo a despacho as mercadorias ali descritas. Com base em decisão judicial do mandado de segurança número tal, da primeira vara de Federal de Santos, a impugnante obteve o direito de efetuar o desembaraço das mercadorias importadas, mediante o depósito judicial dos tributos incidentes na importação. Sendo assim, a fiscalização lavrou o presente auto de infração para a constituição dos créditos tributários relativos aos valores não recolhidos de PIS em importação e COFINS em importação. A atuação totalizou R$60 mil,
A intimada do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, a doutora vai falar, mas em tese alega que não está sujeita ao PIS e COFINS, porque é sociedade beneficente, alega que a lavratura do auto de infração viola o 142, o CTN, e outras questões. No acordo do qual foi retirado o relatório acima, restou julgada improcedente a impugnação da recorrente, recebendo a decisão a seguinte emenda: concomitância entre processo administrativo e judicial, mandado de segurança. Não se toma conhecimento da impugnação tocante à matéria objeto da ação judicial, ADN COSIT 3 de 96. Impugnação não conhecida, crédito mantido. Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso voluntário, onde alega não existir a concomitância alegada pelo DRJ, fazendo constar novamente os argumentos outrora trazidos na peça impugnatória. Passo seguinte, o processo foi emitido ao CARF e distribuído para a minha relatoria e seu relatório, presidente. Ok, obrigado, doutor. Doutora, são 14 horas e 11 minutos, a senhora tem 15 minutos regimentais. Obrigada, excelentíssimos senhores julgadores dessa segunda turma. Como mencionado, sustento em nome da recorrente Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. E essa sustentação ela versa sobre dois aspectos importantes do auto de infração e da defesa da recorrente. O primeiro deles seria a ausência de identidade de objetos dos processos administrativo e judicial, e o segundo refere-se à validade da resolução número 3 de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, publicada sob os efeitos da medida provisória 446 de 2008. Em relação ao primeiro aspecto, relacionado à ausência de identidade de objetos dos processos administrativo e judicial, a decisão recorrida ela não conheceu a impugnação da recorrente sob o fundamento, como já relatado, de que esta obteve uma decisão em mandado de segurança, permitindo desembaraçar os bens importados diretamente pela recorrente sem o recolhimento das contribuições PIS/COFINS na importação. E aí entendeu-se que com o manejo da ação da judicial pela recorrente, esta teria renunciado a essa discussão na esfera administrativa. No entanto, essa decisão contém um grave equívoco. Isso porque todo o acervo fático e probatório que consta nos autos deixa claro que os processos, o presente processo administrativo e o mandado de segurança impetrado pela recorrente versam sobre espécies tributárias distintas. Realmente, o presente auto de infração, o presente processo administrativo debate apenas PIS/COFINS, contribuição PIS/COFINS na importação. O mandado de segurança, por sua vez, discute o imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados. Nós não estamos discutindo PIS/COFINS na ação judicial. Então, nós temos demandas diferentes, objetos diferentes, a própria discussão da matéria de defesa é distinta. Aqui no processo administrativo, nós estamos pleiteando a imunidade com fundamento no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, enquanto no mandado de segurança a imunidade pleiteada é fundamentada no artigo 150, inciso 6º, alínea C da Constituição. Portanto, não há que se falar em renúncia da discussão da esfera administrativa, devendo o acórdão ser anulado sob pena de violar os direitos constitucionais da recorrente quanto ao devido processo legal e à ampla defesa. Superada essa questão da ausência de identidade de objeto dos processos administrativo e judicial, com a anulação da decisão, essa turma tem condições de proferir de imediato um julgamento de mérito desse processo administrativo por se tratar de uma questão exclusivamente de direito. E o mérito, senhores julgadores, recai sobre se
a renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social da recorrente, que foi obtida pela resolução número 3 de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, na vigência da medida provisória 446 de 2008, é válida ou não. A autoridade administrativa, ao lavrar o auto de infração, alegou que, como a medida provisória 446 foi rejeitada pelo Congresso Nacional, a certificação da recorrente estaria vencida por ocasião da importação e, portanto, ela estaria impedida de usufruir do seu benefício fiscal. Ocorre que esse assunto já está disciplinado pela Constituição Federal. Ali no artigo 62, o parágrafo 11, a Constituição proclama a regra de que, caso não haja um decreto legislativo até 60 dias da rejeição da medida provisória, como o que ocorreu no caso em tela, os atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. E é o que nós temos nesse caso. Conforme foi demonstrado nos autos, a medida provisória 446, ela foi publicada no dia 10 de novembro de 2008. Então, aí nós entramos no recesso do Congresso Nacional de fim de ano, e aí essa medida provisória, ela completou os seus 60 dias no dia 26 de janeiro de 2009, sendo que a resolução número 3 de 2009 foi publicada no dia 16 de fevereiro, e ela deferiu o período de validade da renovação da certificação da requerente no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2019. E as importações foram feitas em fevereiro e março de 2009. Né? O período de validade era de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2009. E as importações foram em fevereiro e março do mesmo ano de 2009. Então, a requerente possuía o certificado de entidade beneficente de assistência social da requerente possuía plena validade jurídica. E esse é o posicionamento da União Federal, no parecer número 192 de 2009, da Advocacia Geral da União, que foi juntado aos autos. Com a devida permissão, gostaria de citar um pequeno trecho dele que menciona: com a rejeição da medida provisória 446 de 2008, a legislação anterior readquiriu eficácia, mas devem ser respeitadas as relações jurídicas estabelecidas durante sua vigência. Isso implica afirmar que os atos praticados com fundamento no texto rejeitado continuam a produzir efeitos. Em outras palavras, a Advocacia Geral da União reconhece que os atos emanados durante a vigência da medida provisória 446, como a resolução número 3, devem ser preservados. Esse também tem sido o entendimento firmado pelos tribunais regionais federais e pelo CARF. Com essas considerações, senhores julgadores, eu aguardo o provimento do recurso ordinário e o julgamento de mérito para reconhecer a imunidade da recorrente quanto ao PIS/COFINS nas importações, com fundamento no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Permaneço à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento e muito obrigada pela atenção. Agradeço ao patrono e passo a palavra de imediato ao conselheiro relator. De preferência, deve ligar o som. Realmente é melhor assim, né? Eu agradeço a sua gentileza de ligar o áudio. Me perdoe. O recurso intempestivo trata de matéria de competência dessa turma, motivo pelo qual passa a ser analisado. Trata o presente processo de auto-infração, lavrado em face da recorrente, tendo em vista a falta de recolhimento de PIS e COFINS devidos em razão de importação. Segundo observa-se dos documentos juntados ao caderno processual, sob a alegação de que se trata de associação beneficente,
a recorrente teria impetrado mandado de segurança número tal, onde visava o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas, sem o pagamento dos tributos incidentes na importação. E, por tal razão, entendeu a DRJ que haveria identidade entre as demandas administrativas e judicial, fatores que levariam à aplicação da concomitância. Do voto da DRJ extrai-se o seguinte trecho. Voto. O objeto central da lide é a discussão sobre a exigência de PIS importação e COFINS importação. Constata-se do auto de infração de folhas tais e seguintes que a interessada obteve decisão de mandado de segurança, permitindo desembaraçar as mercadorias importadas sem o reconhecimento de PIS e COFINS, PIS importação, sem o recolhimento de PIS importação e do COFINS importação, mediante depósito judicial dos valores controversos. Conclui-se, portanto, que o presente processo administrativo e o mandado de segurança supra tratam do mesmo objeto, qual seja a discussão sobre a exigência do PIS importação e COFINS importação. A recorrente, por sua vez, alega que a matéria discutida na ação judicial, em que pese tratar da mesma operação, não guardaria identidade com o processo administrativo, uma vez que na demanda judicial estaria discutindo a incidência ou não dos impostos de importação e do IPI, incidentes na operação, trazendo a tese de suposta imunidade por ter como natureza jurídica de uma associação beneficente, ao passo que na demanda administrativa discute-se a incidência de PIS e da COFINS na operação de importação. Alega a recorrente em seu recurso voluntário, inexistência de renúncia. O acordo proferido, ao não reconhecer o mérito da impugnação ofertada pela recorrente, baseou sua decisão em renúncia à discussão do auto de infração na esfera administrativa, em razão de existir discussão judicial caracterizada no mandado de segurança número tal, ajuizado pela recorrente. Entretanto, a matéria considerada no auto de infração é totalmente diferente da considerada no mandado de segurança previamente impetrado. O primeiro versa sobre o lançamento de PIS/COFINS, ao passo que no segundo, o pedido é a declaração de imunidade do imposto de importação e do IPI. Diferente do alegado na decisão recorrida, o depósito efetuado nos autos do processo judicial contemplou tão somente os valores de imposto de importação e do IPI, e a sentença prolatada somente se refere aos mesmos impostos. Em que pese não constar dos autos a inicial do mandado de segurança, acima mencionado, cópias do processo judicial, despacho de sentença, ao que parece, não varia das alegações trazidas pela recorrente. Observemos. É o relatório desse. A impetrante pede o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 156, a linha C da Constituição, relativo ao imposto de importação e ao imposto em produtos industrializados, sob a alegação de serem instituição civil de educação e assistência social sem fins lucrativos. Como visto, não há a alegada concomitância trazida no acordo da DRJ, que deu seguimento ao recurso voluntário da recorrente, sem a análise das questões meritórias trazidas que, sob pena de supressão de instância, devem ser apreciadas pelo colegiado acordo. Por todo o acima exposto, a colheita preliminar trazida pelo recurso, voto por dar imparcial provimento, determinando o retorno do processo da RJ para análise das questões de méritos não apreciadas em virtude da decretação de concomitância. Esse é o meu voto, presidente. Ok, passo a palavra ao doutor Vinícius. Eu estou buscando aqui no processo judicial matar essa questão. Você aqui do relatório você traz, né, descido, esse trecho da decisão. Só que no início da decisão ele é mais genérico, né? Ele fala de tributos, ele não fala dos impostos propriamente dito. Mas no final e no dispositivo fala dos impostos, né? Fala isso. Você está sem vídeo, Zé. Oh, aqui caiu aqui. Desculpa. É que ele fala especificamente dos impostos, do IPI e do imposto de importação, né?
essa questão poderia até ser enfrentada, porque realmente a recorrente trouxe aos autos a questão do SEBS, trouxe toda essa documentação que a doutora falou na sustentação oral dela. A gente poderia votar? Não, na minha visão, não poderia, porque a DRJ não apreciou essa questão. Então, a gente não pode votar, entendeu? É que no judiciário a gente tem essa possibilidade, mas aqui não. Tem cópia integral da decisão no processo, né, Zé? Tem. Não tem a inicial. Aí, se falar da inicial, não tem, mas a sentença tem, né? A cópia da sentença tem. A inicial tem sim. Eu não vi, Gilson, sinceramente. A inicial está colocada pelo recurso voluntário. Sociedade... não é inicial não, desculpa, é a decisão. É a decisão, eu não tinha visto. Essa é a decisão, não é inicial não. Mas será que ela não deu a concomitância aqui? Porque, embora sejam tributos distintos aqui, a ação foi impetrada para eximir o pagamento do II e do IPI, mas na ação ela discute a MP 446, né? Na ação... na ação ela discute a vigência, né? A aplicação da MP 446, né? Talvez a DRJ tenha dado a concomitância por causa disso. Não. Na verdade, pela sentença, ela discute ser uma instituição religiosa, assistencial, tal, enquadrando-se nas hipóteses 156C, parágrafo 4º e 14, incisos 1 a 3 do CTN. É isso que ela isso. Pelo menos, esse é o relatório da decisão de primeira instância. Esse é o relatório. Mas mesmo assim, Walker, na decisão da DRJ não fala da MP, né? Não? Não, pelo que eu lembro, não fala, não. Vou pegar ele aqui de novo. Ela fala, ela é simples, curta e simples. Ela não entra nesse detalhe. Ela fala, ele entrou lá pedindo a exação em mandado de segurança. Concomitante, acabou. É curto e grosso a da RJ. O depósito mas ainda diz judicial... aqui, mas ela fala assim, analisar os autos, verifica no constado do certificado de assistência social. A resolução focada, apresentada por cópias florestal, não é documento hábil a comprovação da qualidade de entidade beneficente, pois a MP 446, na qual está fundado o pedido, foi rejeitado pelo Congresso Nacional a impedir tratamento especial concedido pela Constituição vigente. Não é essa MP não, né? É essa MP. É essa MP que está sendo discutida no processo administrativo. Que o judiciário já falou. Eu acho que é essa a questão da concomitância. Entendi. Aí o que acontece? O judiciário está falando. É porque o argumento do patrono é que a ação é para tributos distintos, não é para PIS, COFINS e importação. Seria para o imposto de importação e o IPI. E com base nisso, não estaria caracterizada a renúncia à esfera administrativa. Mas aí eu te pergunto, eu faço uma pergunta ao contrário. Eu sei que você vai perguntar. E se fosse deferido o pedido? Ela ia pedir para aplicar. Com base em quê? Com base na decisão judicial. Então tem alguma coisa esquisita, né? Se ela pode aplicar com base na decisão judicial, então a decisão judicial tratou do pedido. Mas aí a gente ia negar porque ia falar o seguinte, que a decisão judicial se aplica ao IPI e ao imposto de importação. A gente ia trazer a decisão judicial para esse caso. Realmente, também. Parece que realmente o mandado de segurança trata só de II e IPI.
o depósito judicial é só desse, tem uma tabela. Só desses dois também, exatamente. Eu vou votar no relator, presidente, nesse caso aí. Ok, então vamos lá. Doutor Walker Araújo. É bem confuso, né? Porque o judiciário, ele fala em tributos, né? Ele não entra, né? Ele fala, afasta a incidência do tributo. Aí tem hora que ele menciona o I, o IPI. É complicado. Embora ele afastou a aplicação da 446, né? Mas, de fato, os fundamentos são diferentes, né? Porque um é a imunidade pelo 150, o outro é a imunidade pelo 195, né? São tributos distintos, né? São. Então, eu vou acompanhar o relator. É interessante. Tá, ok. Doutor Jorge Abur. Eu entendo que seria necessário a audição inicial para nós analisarmos a extensão do pedido. Senão nós vamos ficar tratando no escuro. Eu abro a divergência para baixar a resolução e pedir a resolução para ver se é ou não é concomitância. Entendeu? Então você abre a divergência para analisar, para que alguém chegou a entrar na Justiça Federal de Santos? Eu entrei, não tem como ver se... É sigiloso. Tem assim, tem a tabela do assunto e só fala realmente, mas a gente não sabe dizer se a tabela é exauriente, se traz tudo aqui. A gente não consegue ter acesso à inicial. A inicial não. E teve decisão depois disso? Teve. Tá inclusive no tribunal esse negócio aqui. Tem decisão aqui. Eu acho que no tribunal talvez tenha todos os elementos aqui. Eu estou olhando a decisão do tribunal aqui. Já que você está olhando, eu vou esperar olhar, então. Tá. Que eu ia tentar entrar, mas se já tem alguém entrando, vamos otimizar os trabalhos, né? No tribunal, o assunto é só imposto de importação e imposto de produtos industriais e IPI. A 446 falava de PIS e COFINS, não é isso? Essa medida provisória que ela fala aqui, que vocês estavam falando da 446? Porque ela fala que a resolução invocada apresentada por cópias tais não é documento hábil à comprovação da qualidade de identidade beneficente. Pois a medida 446, na qual está fundado o pedido, foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Isso aqui foi para ela indeferir a liminar da ação judicial. Mas na sentença, ela fala especificamente de PIS, de impostos de importação e do IPI. Ela não fala mais nada disso. Ok. E consegue extrair mais alguma coisa aí do tribunal, doutor Vinícius? Não, não consigo. Tem emenda aqui, se referindo ao IPI. Deixa eu analisar uma outra decisão aqui. Tem duas decisões aqui no tribunal. Se eu não me engano, a decisão do imposto e dos dois impostos foi no tribunal. Eu acho que o caso, a sugestão do Jorge me parece mais adequada, viu?
Porque no tribunal aqui tá toda a conversa está em torno da imunidade, não está citando esse negócio da MP. Não está discutindo a MP no tribunal. A gente tem que lembrar que psicofins não está abarcado pela imunidade. Exatamente. Então, não. Então, a depender do que ela pediu, entra ou não entra? Eu acho que não. Se ela estiver falando só do 150, o psicofins não está. Não dá. A ação é só o 150. Isso, mas isso no tribunal, tá? Mas a sentença também só fala do 150, o Vinícius. A sentença não fala da MP também? Não, a sentença fala só que ela não cumpriu. Ela não conseguiu cumprir que era uma sociedade beneficente nos termos da MP, só isso. Entendi. Aí na sentença... Ela não discute a MP. Entendi. Então vamos... Ela só fala que não tem um certificado. Isso. Estou com o relator mesmo, então. Ok. Então, estou no Jorge. Jorge abriu a divergência, convertendo o julgamento em diligência. Doutor José Renato, relator, doutor Corinto. Eu vou acompanhar o relator. Ok, doutor Corinto. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Relator, presidente. Eu também vou votar com o relator, porque pelo que falou o doutor Vinícius do TRF e pelo que eu li da sentença de primeiro grau, me parece que a discussão estava centrada no artigo 150, que não pega PIS/COFINS, seja a importação, não pega contribuições, só pega impostos. E está mencionado explicitamente na sentença que o pedido, tudo bem, não temos a exodial, é verdade, mas tem que levar a crer que o relatório do juiz seja um relatório verdadeiro. Sim. Tem que ter fé pública. Então a gente tem dados para poder tentar fazer a nossa análise. Não acho que a gente pode julgar agora o mérito, porque diferente do judiciário, a gente não tem a questão da causa madura, a gente não pode, uma vez suplantada a preliminar, mesmo sendo questão só de direito, a gente avançar no mérito. O processo administrativo não prevê essa possibilidade, e a gente tem que lembrar que nós somos, como servidores públicos, só podemos fazer o que a lei nos permite. Né? Diferente a legalidade para a gente é diferente da legalidade para o ser não funcionário público. Que a legalidade é para aquilo que não é proibido, né? A gente só pode fazer o que a lei determina. Então, com isso, eu voto também com o relator. Vou proferir o resultado. Com os membros colegiados, maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para determinar o retorno do processo ADRJ para análise das questões de mérito, não apreciadas em virtude da decretação de concomitância. Nos termos do voto do relator. Vencido Jorge, que convertia o julgamento em diligência para que fosse acoestado aos autos a petição inicial do processo judicial. Ok? Doutora, a senhora ficou com alguma dúvida? Não, obrigada. Agradeço a senhora e tenha uma boa tarde. Agradeço também a atenção de todos, um bom trabalho e continuação da sessão de julgamentos. Obrigado. Obrigada, uma boa semana. Obrigado, a senhora também. Bom, item 56 votado. Solicito a nosso querido apoio, doutora... Peraí, cadê ele? Fabiana, pode convocar o patrono do item 56, por favor? Ok, presidente. Opa, 65. Ok. Walker, é o senhor, tá? Não, é videoconferência, tá? É isso aí.
O áudio de vocês ainda está muito ruim, assim, está cortando a imagem também, não? No meu ainda não, o meu não, agora não. Ok, você está mexendo, o resto está tudo parado. Você está mexendo, o resto está tudo... Vou sair e entrar. Não, o Vinícius não conta, né? Porque, porra, ele parece um boneco. Cara, eu não sei, ele deve ter feito um boneco de cera. Coloca ele ali só para dar... Vocês viram Curtindo a Vida Doidado? Que você mexe uns negocinhos, o cara mexia aqui, mexia o cobertor ali. É o Vinícius. Eu tô na rede, na verdade. É certo. Ó, cadê seu, tá? Tudo bem. E sumiu. Ah, voltou. É o Telemar Norte. Telemar? Telemar Norte Leste. Não entendi assim? Mas tá, por que está como Telemar? Peraí. Desculpa. Companhia Canavieira. É 139 que é Telemar, desculpa. É que eu já dei baixa aqui na minha planilha, como se já tivesse sido feito. Que aí a gente acaba as sustentações de hoje. Deixa eu vou tentar fazer isso aí. Então, cadê? Companhia Canavieira de Jacarezinho. Doutor Celso, boa tarde. Boa tarde, doutor Conselheiros, tudo bom? Tudo bem? O senhor está nos ouvindo, nos vendo? Sim, tá tudo certinho aqui. Ok, eu vou esperar só o doutor Zé Renato. O senhor está por aí, Zé? Tô aqui. Tá meio complicado aqui hoje. Vamos embora. Acesso de escada é sempre difícil, cara. A gente te disse isso, cara. Não liga não, doutor. É que ele tá lá em Ariquemes. Ariquemes já sabe como é que é acesso de escada, né? É a lenha. A lenha. Doutor Walker, o senhor está com a palavra. Item 65, Companhia Canavieira, final do processo 2003-06. Vamos lá. Boa tarde, doutor. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, conforme a seguir transcrito. Trata o presente processo de auto-identificação lavrado contra o contribuinte, assim identificado, relativo à insuficiência de recolhimento para o PIS, abrangendo os períodos de apuração fevereiro de 98 a novembro de 98, sendo 83 mil relativo à contribuição, acrescido de multa, de ofício e juros calculados. Em decorrência de auditoria interna efetuada na DEFIS. Na descrição dos fatos, consta que a presente exigência originou-se de auditoria interna nas DCTFs apresentadas pelo sujeito passivo, tendo sido verificada irregularidade nos créditos vinculados informados nas DCTFs dos primeiro a quarto trimestre de 98, compensação com pagamento não localizado conforme demonstrativo de folhas 21 a 30. O enquadramento legal da presente atuação encontra-se especificadas as folhas 20 e 30. Após tomar ciência da atuação, a empresa autuada, inconformada, apresentou tempestivamente a impugnação anexada, alegando, em resumo, que o valor exigido no lançamento refere a compensações de PIS efetivadas com crédito do próprio PIS, de outubro de 88 a outubro de 95, decorrentes da diferença entre os pagamentos efetuados, a alíquota de 65, sobre a receita operacional bruta dos meses anteriores, conforme decretos 2445 e 2449, e a alíquota de 75 sobre o faturamento do sexto mês anterior, conforme LC 770. O STF declarou inconstitucional, as referidas normas tiveram a eficácia suspensa pela resolução 4995 do Senado. Ressalto que a compensação entre tributos admitidas pela Lei 8383, após pela 9430 e N 2197. Cita a jurisprudência do CARF e, conforme demonstra as planilhas de compensações da DCTF, fica evidente a correção dos procedimentos de compensação não havendo débito de PIS a ser pago. Bom, a delegacia de julgamento julgou por votos procedente em parte a pugnação nos termos da ementa abaixo. Para manter a exigência do PIS apurado para os períodos de fevereiro de 98 a setembro de 98, por não restar comprovado o pagamento da contribuição vinculada ao crédito apurado pelo contribuinte. Excluir integralmente a multa de ofício lançada para todos os períodos, manter parcialmente a exigência do PIS apurado para os períodos de
outubro e novembro de 98, conforme planilhas constantes do voto. Inconformada com a decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando incidência apertada, decadência do direito da fazenda constituir o crédito tributário, nos termos do parágrafo 4º, 150 do CT, considerando que o pagamento via DARF de parte do tributo, e o lançamento fiscal deve ser totalmente cancelado, tendo em vista a comprovação dos recolhimentos de PIS, que originaram o crédito objeto da compensação, ora em discussão. Juntou documentos para embasar suas alegações. É o relatório, presidente. Ok, doutor Walker. Doutor, são 14 horas e 46 minutos, o senhor tem 15 minutos regimentais. Bom, boa tarde a todos. Vou ser bem objetivo aqui na sustentação oral, vou destacar 2 pontos do recurso. Eu peço perdão se vazar algum som aqui externo, alguma trilha sonora, que tem alguns barulhos aqui de vez em quando, mesmo que eu estou com fone, às vezes eu estou ouvindo aqui, peço perdão se vazar. Bom, como bem falado no relatório, o auto de infração ele foi lavrado em junho de 2003, ele exige PIS no valor de R$ 83 mil, relativo ao período de apuração de 1998. O motivo dessa autuação é que esses débitos de PIS eles foram compensados de forma direta em DCTF com outros créditos também de PIS, de 1989 a 1994. Porém, o auditor fiscal ele entendeu que não houve a comprovação dos pagamentos que originaram esses créditos de PIS. Em primeira instância, houve o cancelamento parcial, veio o cancelamento integral da multa de ofício aplicada e também a comprovação de parte dos pagamentos realizados, tendo em vista que foi identificado no próprio sistema da Receita Federal, né, alguns pagamentos de PIS, sendo que o débito foi reduzido aí para R$ 67 mil atualmente em discussão. Gostaria de destacar 2 pontos sobre o nosso recurso. O primeiro ponto que gostaria de destacar é sobre a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário. Bom, conforme decidido pelo STJ, até 31 de outubro, havia necessidade de um lançamento de ofício, de um auto de infração, mesmo nos casos de compensações realizadas em DCTF, no caso da compensação ser considerada indevida. Então, até essa data, existe essa necessidade do fisco constituir o crédito tributário para cobrança. Esse, inclusive, é um entendimento consolidado pelo CARF também, em acordos antigos e, inclusive, em alguns acordos recentes também. A recorrente, nesse caso, ela foi cientificada em 11 de agosto de 2003, conforme folha 78 dos autos, e as compensações declaradas, elas envolvem débitos do período de fevereiro a novembro de 1998. Então, ela foi cientificada do auto de infração em agosto de 2003, e o período de apuração envolvido no auto de infração é de fevereiro a novembro de 1998. Bom, tendo em vista que o PIS ele é um lançamento sujeito a lançamento por homologação, na medida que a empresa apurou e efetuou o pagamento, se aplica, nesse caso, o previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. A recorrente, inclusive, em recurso voluntário, ela apresentou diversos comprovantes, a partir das folhas 132, que demonstram que houve pagamento parcial de PIS em todo o período envolvido nesse auto de infração. Então, dessa forma, e de acordo com a aplicação do artigo 150, a recorrente requer que sejam canceladas as exigências fiscais parcialmente, do período de fevereiro a agosto de 1998, tendo em vista o decurso do prazo decadencial para o fisco constituir esse crédito tributário. No mérito, como já adiantado, o motivo da autuação, o único motivo, é a falta de comprovação de parte dos recolhimentos de PIS, que originaram crédito utilizado pela recorrente do STF. Em primeira instância, foi cancelada uma parte, que foi identificada no sistema da Receita Federal a parte dos pagamentos, e o restante a autuação foi mantida. Dessa forma, e diante dessa nova decisão que veio em primeira instância, a recorrente novamente olhou seus históricos de arquivos, são arquivos bem antigos, a partir de 1989, e à luz da verdade material e diante dessa nova exigência, ela apresentou nos autos cópia do livro diário dela, que demonstra os pagamentos de PIS
todos os pagamentos de PIS que foram lá elencados na CTF foram utilizados para compensação desses débitos de PIS ora exigidos. Também foram apresentadas pela recorrente algumas guias de depósito judicial, pois parte desses créditos foram objeto de ação judicial também. Bom, então, dessa forma, tendo em vista essa nova exigência que em decisão de primeira instância requer-se que sejam conhecidos esses documentos apresentados em recurso, e também se requer a reforma da decisão para que esse auto de infração seja cancelado integralmente, tendo em vista tanto o decurso do prazo decadencial ou a comprovação dos créditos decorrentes de pagamento a maior de PIS. Essa é a minha citação oral. Obrigado. Desculpa. Agradeço ao patrono, passo a palavra ao doutor Walker. O recurso é tempestivo, traz de matéria de competência descolegiada, tendo os pressupostos legais de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido. Da decadência. A questão sobre o Instituto da Decadência encontra-se pacificada na jurisprudência deste CARF, que acolhe o entendimento disposto nos itens 1 e 3 da decisão do STJ, na apreciação do RESP 973333. Eu vou dispensar a leitura, que todo mundo já conhece, já é o repetitivo, tá? O Vinícius está aí ainda? Ele não mexe, cara. Tendo em vista que se encontra pacificada a jurisprudência deste CARF, que acolhe o entendimento dos dispostos nos itens 1 e 3, na apreciação do RESP, na sistemática de repetitivos, conforme acima, verifica-se que, havendo pagamento antecipado, o prazo de decadência deve ser contado a partir da realização do fato gerador. A contrário senso, o prazo deve ser contado no primeiro dia útil seguinte àquele que poderia ser cobrado. No caso concreto, a recorrente alega que, uma vez que sua intimação da auto de infração tenha ocorrido em 11 de agosto de 2003, os débitos exigidos entre fevereiro e agosto devem ser alcançados pela decadência prevista no artigo 150, considerando que os débitos apurados para o período foram pagos, parte com créditos apurados em períodos anteriores e parte via DARF, conforme comprovantes juntados às folhas 132. Analisando os comprovantes de arrecadação, constata tratar de pagamento de PIS, código 8109, do período compreendido entre fevereiro a novembro de 98, mesmo período exigido nos autos. Fato este de suma importância para o deslinde do processo. Isto porque, uma vez confirmado o pagamento, ainda que parcial do tributo exigido, aplica-se para a contagem do prazo decadencial a regra prevista no artigo 150, alcançando assim as contribuições exigidas entre período de fevereiro a julho, haja vista que a citação ocorreu em agosto de 2003. Entretanto, ainda que os comprovantes demonstrem tratar de parte dos pagamentos das contribuições exigidas, nos autos, a veracidade e a autenticidade dos documentos devem ser confirmados pela unidade de origem. Nesse cenário, propõe a conversão do julgamento de diligência para que a unidade de origem certifique a veracidade e a autenticidade dos comprovantes de arrecadação carregados às florestais, analise através de documentos fiscais e contábeis carregados aos autos, podendo intimar o contribuinte a trazer outros, se os pagamentos constantes às florestais foram utilizados para quitação, ainda que parcial, dos débitos de PIS do período de fevereiro a novembro de 98. Elabore parecer conclusivo sobre os fatos analisados na diligência. Após intimos do contribuinte. Diante do exposto, voto a converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. É como eu voto, presidente? Ok. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Esses pagamentos, esse período aí, não tem nenhuma controvérsia que seja relacionada, por exemplo, compensação, né? Tudo pagamento. Esses daqui são DARFs. Certo. Com o relator, então. Essas guias aqui que eu mencionei são DARFs. A discussão de pagamento, de depósito judicial, são outras questões. É que ele trouxe agora e alegou a decadência, né? E juntou os DARFs. Aí eu estou pedindo para confirmar. Beleza. Ok. Doutor Jorge. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Coelho. Walker. Oi. Me parece aqui que isso é mais uma questão de direito do que de fato. Não seria o caso de dar o direito para o contribuinte aqui
e fazer uma observação para ver esses documentos lá no final? Não vou dar, porque eu não sei se esses documentos são verídicos. Como que eu vou afirmar que... Assim, ó, do direito. Juridicamente, ele tem esse direito. Agora... Mas ele sabe que tem esse... Veja, jurídica... Desculpa, Coelho, não quero atrapalhar seu raciocínio. Mas isso que você está falando, todos nós sabemos, inclusive ele, que juridicamente ele tem o direito. Eu afirmei isso. A partir do momento que eu trago repetitivo, eu estou trazendo a hipótese do 150. Se aplicar o 150, ele vai ter o direito. Só que eu tenho que confirmar a veracidade desses documentos e verificar se esses DARF foram utilizados para pagamento ou não. Porque lembra, agora a gente está substituindo. Veja, nesse momento, o que a gente vai estar fazendo? Efeito substitutivo. A gente vai estar afastando a decisão anterior e está valendo a nossa. A nossa vai ser, teve ou não teve decadência. A gente vai ter que falar. Ponto. Não é, aí não fica condicionado. Aliás, é verdade a gente dar uma decisão condicionada. Se a gente falar que ou não houve a decadência por causa dos DARFs, a gente está testando que os DARFs são verdadeiros, implicitamente. Eu não posso falar, não houve decadência se por acaso os DARFs forem verdadeiros. Não existe decisão nesse porte, nesse sistema. É verdade pelo sistema processual isso. Tá bom, eu vou acompanhar então. Ok. Passo a palavra ao ilustríssimo doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, resolve os membros colegiados, unanimidade de votos, e cometer o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Alguém saiu, hein? Alguém saiu. Alguém sumiu aí. Ok. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Ok, agradeço a presença do senhor e desejo uma boa tarde em nome do colegiado. O Jorge que saiu. Obrigado a todos, boa tarde a todos também. Ok. Bom, com isso a gente acabou com os processos de sustentação oral. Vamos para o início da pauta. Esses foram o item 56 e o item 65. Agora vamos para o início da pauta mesmo de hoje. De hoje, não, de tarde, né? Que é o item 57 de relatoria. Sou eu. Exatamente. Esse processo já saiu com a vista em setembro, depois retirada a falta de tempo. Deixa eu dar uma olhada nessa vista de setembro aqui logo. O que aconteceu com ele? Espera aí. Já que a gente não tem histórico, eu vou ter que pegar os históricos aqui. Só um minutinho. Eu também não lembro direito isso aqui, não. Não, eu vou olhar aqui. Eu tenho a... Cadê? Volta anotada. Deixa eu ver só o nome da empresa. Cical. Cical saiu com vista ao Walker Araújo. O relator acolheu os embargos. Vinícius abriu divergência no sentido de anular a decisão da DRJ por omissão na análise do débito do IRPJ. E o Dr. Walker Araújo pediu vistas, que já está com a palavra. Ou só quer um esclarecimento do Dr. Zé Renato? Eu vou pedir esclarecimento, porque eu não lembro do caso. Ok, Dr. Zé Renato, por favor, faça assim um breve esclarecimento ao Dr. Walker. É que eu vou ter que fazer esclarecimento também, porque faz tempo já, né, que isso aqui está aqui, a gente tem que fazer esclarecimento. Mas não, só de setembro. setembro saiu, outubro saiu de novo, aí já viu, né? Bom, foi os embargos foi acolhido em parte para ver a omissão quanto à letra P aqui, a revisão dos débitos de IRPJ, dos períodos de apuração tal. O acordo embargado, tá entendendo, o requerimento não foi atendido, entendo que o requerimento da contribuinte, embargante não deve ser atendido, visto que estamos diante de compra realizada a partir de decisão judicial, que teria garantido o direito de PIS, faturamento, paga maior
artigo da 7 de 70. Como podemos verificar acima exposto, quero embargante a revisão dos débitos de IRPJ com o CSLL, que estaria ligado ao crédito objeto do processo. Entretanto, conforme a vontade da RJ, esta não teria competência para a revisão dos débitos, que deve ser levada a efeito por outro meio que não o PAF. Aí observe-se. Isso aqui eles falaram que essa questão não devia ser aqui. O PAF deveria ser outro processo, não o PAF. Com efeito, ainda que a tese exposada em recurso voluntário, mesmo autor, sem qualquer argumento. Eu falei que também não trouxe qualquer outro argumento que falar sobre isso, e aí eu afastei essa questão da linha P, não apreciei ela. Aí tem omissão quanto ao conhecimento e apreciação da aditamento efetuado às folhas tais, especificamente com relação às alíneas tais aqui, C, D e E. Aponta embargante, a omissão ocorrida, essas aqui, conforme se depreende de petição, ressalta-se protocolizada após 4 anos da interposição do recurso voluntário, onde abre novamente a discussão sobre a revisão dos débitos de IRPJ e CSLL, já tratados no tópico anterior, tese afastadas nos termos do voto da DRJ. Pois bem, aí eu coloquei o 16 do 7235, porque veio prova depois do recurso, depois do recurso ainda, né? Nem no recurso veio. E não aceitei. Então, eu só falei por que eu não aceitei, porque até aqui então eu não tinha falado nada. Eu falei que não aceitei por conta de ter havido essa questão do artigo 16 e 7235. E concluí por acolher os embargos para sanar essa omissão aqui, mas sem os efeitos infringentes. Basicamente isso. Ok. Aí o doutor Vinícius votou por anular a decisão da DRJ por omissão na análise do débito de IRPJ. Vou votar com o relator. O senhor vota com... O senhor quer fazer um esclarecimento, doutor Vinícius? Não, senhor. Então tá bom. O senhor vota com o relator. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Ok. Doutor Corinto. Presidente, eu confesso que eu não entendi esse processo até agora aqui. Não entendeu? Não. Tá. Não entendeu nada? Zero? Tem algum lugar que a gente consiga partir? Zero não. Assim, eu gostaria de entender eu entendi o voto. Gostaria de entender a divergência. Ah, tá. O senhor pode explicar, doutor Vinícius? Caso o senhor lembre. Eu preciso reconstituir aqui o raciocínio. Eu acho, doutor Vinícius, para tentar te ajudar, eu acho que o teu raciocínio é que na hora que faz a compensação, olha-se sempre débitos e créditos, não é isso? Isso. Eu acho que esse é o raciocínio que você pega um pouco diferente da... Eu não sei construir o seu raciocínio, mas eu acho que está baseado nessa premissa. Ele alega que o crédito é outro, é isso, Zé? Ele, na verdade, ele fala que esse crédito é débito, quer ver o que ele fala aqui? A DRJ, ela fala o seguinte, que para a revisão desses débitos de IRPJ e CSLL, deveria ser aberto outro processo e não esse PAF. Não deveria ser discutido nesse PAF aqui. Entendeu? Entendi. Mas aí ele traz provas. Aí na verdade o que aconteceu? Na manifestação de conformidade e no recurso voluntário, ele não trouxe provas. Aí 4 anos depois veio uma outra petição em que ele, teoricamente, trouxe as provas. Só que aí eu afastei pelo 16 do 7235. Você está afastando pelo 16, 70? Isso. E por que... tá estranho, eu não me lembro de ter votado. Mas o senhor pode, doutor Vinícius, o senhor pode mudar o voto, tá? Estou mudando o voto, então, com o relator. Ok, o senhor pode mudar o voto porque não foi declarado o voto ainda.
Ok. Eu estou apagando o vencido do senhor, tá bom? Ok, pode ir. Ok, então, Corinto, não tem vencido. Tá, e isso é ótimo para mim, para eu poder entender melhor, porque segundo o que foi relatado aí, haveria uma nulidade na decisão recorrida, é isso? Ele falou que era omissão. Não, eu digo, o voto do Vinícius, que foi retirado agora... Isso. Nulidade. Isso. Falava que tinha uma omissão. Se essa nulidade não existe, ficamos só com o voto. Aí eu acompanho o relator. Ok, doutor Corinto. Bonita camisa, doutor Corinto. Muito obrigado. Só não vi se tem bolso transversal, eu espero que não. Não, esse aqui é mais simples. Então tá bom. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Com relator, presidente. Também voto com o relator. Só uma pergunta, Zé, você lembra se o embargo tratava só disso? Sim, ele foi aceito só essas duas questões. Sim, mas tem outras coisas no embargo? Mas tem outras coisas no embargo que não foram admitidas no recurso. Então eu vou botar que foram acolhidos parcialmente, então. Porque foi na... Essa é uma discussão que a gente pode até não ter. A gente pode até começar a gravar a partir de agora, a gente pode até bater a partir de agora, a gente pode fazer o seguinte, o que subir, a gente analisa a questão do parcial e total a partir do que subir. Sim. E esquece foi a minha visão que não aqui. subiu. Exatamente. Porque os embargos, na verdade, o problema é que a petição de embargo não é só o que subiu, é tudo. Certo. Esse é o problema. Por isso que eu sempre fiz questão de prestar atenção no que foi a petição do embargo, porque parte dele, se foi negado lá embaixo, fez parte das razões recursais dos embargos. Então, se eu falo que acolhi os embargos, eu posso estar acolhendo coisas que por isso que fica contraditório, por isso que eu gosto de dar parcial. Entendeu? Teve matéria lá embaixo? Teve matéria que ficou presa no admissibilidade. Então eu vou botar acolher parcialmente. Beleza. Vocês entenderam o porquê de botar o parcialmente? Lembre-se que vai ser uma outra pessoa que vai executar esse acordo. E isso aí vai ficar para a eternidade. O Zé vai morrer, eu vou morrer. O Zé eu não sei, porque ele já é Matusalém, né? Mas alguns vão morrer, outros não, mas o acordo vai ficar. Isso aí. Beleza, já teria aqui também. Ok, então o 57 já está julgado. Vamos continuar na pauta. 58, também é do senhor. Industrial Acrilã Limitada. Acrilã. Vamos lá. Ver se a gente já consegue ir para atualização monetária, ação judicial transitada em julgado, tá? Vamos lá. Então parece ser fácil isso aí. Não é tão complicado, não. Bom, vou resumir rapidinho aqui. A DRJ falou assim: direito creditório, decisão judicial transitada em julgado, cálculos, período de abrangência, desconsideração de pagamento e diligência. Atualização monetária, exconversão, FIR, determinação judicial. E foi negado a manifestação de inconformidade, ela reprisou. Bom, o recurso é tempestivo, trata de matéria, vamos passar a analisar. Conforme se verifica do relatório acima, a presente demanda diz respeito ao pedido de compensações de crédito decorrentes de decisão judicial transitada em julgado em favor da recorrente, onde se discutiu a constitucionalidade dos decretos 2445 e 2449. Acolhida parcialmente a manifestação de inconformidade da recorrente, insurge-se por meio de seu recurso voluntário, tendo em vista entender que não lhe fora garantida a correção monetária dos créditos nos termos estabelecidos na decisão judicial. Pois bem, segundo o entendimento da DRJ, a correção monetária dos créditos deveriam seguir o que preceitua a Lei 8383 de 91
e 8981 de 95, referente à aplicação da UFIR, nos seguintes termos. Ela vem falando aqui da UFIR. Por sua vez, da sentença judicial proferida no processo tal, extrai-se o seguinte trecho referente à correção do crédito. Vejamos. O crédito da altura deverá ser corrigido desde a data dos pagamentos indevidos, pelos mesmos índices usados pela Fazenda Nacional quando da correção dos seus créditos, havendo ainda incidência de juros nos termos do artigo 39 da norma 5095. A partir da aplicação da taxa Selic 96, descabe a utilização da UFIR. Não há incidência dos índices das súmulas 3 TRF4. A INSRF 460 de 2004, instrumento normativo que à época dos fatos era de observância obrigatória nas hipóteses de restituição e compensação, em seu artigo 50, parágrafo 4º, estabelecia que, não sendo prevista na decisão judicial a restituição, ressarcimento e compensação, deveriam seguir o rito estabelecido na instrução normativa, que se observa. Aí aqui ficou faltando não ser estabelecida a atualização, né, prevista na decisão. Bom, 50. São vedados o ressarcimento, restituição e compensação dos serviços do sujeito passivo pela Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial versus o trânsito julgado. Quarto, a restituição, o ressarcimento e a compensação dos créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta instrução normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa. Desta forma, por entender que a atualização do crédito pleiteado pela recorrente, conforme previsto em decisão judicial, deve ocorrer desde a data do pagamento indevido, obedecidos os índices de correção utilizadas pela Fazenda Nacional na utilização dos seus créditos, voto por dar parcial provimento, determinando o retorno dos autos à unidade de origem, para que o cálculo da atualização do crédito da contribuinte seja realizado de acordo com o que fora determinado na decisão judicial. É como um voto, presidente. A única coisa que eu acho aí, Zé, é que pela tua redação, eu entenderia que caso o cara faça um cálculo lá embaixo, e não fosse, e o pessoal lá não aceite o cálculo, ia começar tudo de novo. Por que não é dado o provimento parcial para aplicar tal? Porque quem vai executar vai ser a unidade de origem mesmo. Entendi. Eu fico, assim, veja, pode ser um preciosismo, mas e isso também não está dizendo, veja bem, o que você está falando, você não está dizendo que vai abrir a via porque não concordou com o crédito dado para ele. Você não está falando isso, eu só estou... Só que quando eu comecei a ler o teu dispositivo, eu presumi que ele pudesse voltar depois. Mas pode ser um preciosismo. A questão do crédito em si, ela não está sendo discutida, essa aí já foi superada. Então aqui nós só temos a atualização dele que não foi de acordo com o que foi determinado, né? Sim, aí ele vai lá para baixo, aí faz a atualização, deu R$10 a menos, ele falou assim, não, peraí, eu quero esses R$10, aí ele vai lá e faz uma manifestação de conformidade, sei lá, no caso, uma manifestação. Mas, pode ser preciosismo, tá? Tá, não. Vai ligar e vai, dane-se, mas eu só estou falando porque eu acho que, quando eu li, eu achei que fosse chegar a essa análise. Mas nada a acrescentar, não. Vamos passar ao doutor Vinícius. A DRJ diz que já foi feito, né? Aí vai para a delegacia de origem e qual que é o parâmetro que eles vão ter agora? A gente está falando que tem que ser feito de acordo com a Fazenda Nacional, e a DRJ me parece dizer isso aqui. Então vai ficar uma coisa que eles não vão saber aplicar isso aqui. Qual que é o índice que tem que ser aplicado? E qual que não foi aplicado? Então, eu acho que não está claro isso aqui. No final das contas, qual que é a divergência entre o que o contribuinte busca e o que foi feito? Qual que é a diferença de uma coisa e de outra?
Porque a DRJ defende que foi feito. Qual é a diferença, Zé? Na verdade, a diferença aqui é que não foi para o contribuinte, né, no caso aqui, pelo que eu entendi também dos documentos, é que não teria sido feito de acordo com o que determinou a decisão judicial. E o que a decisão judicial determinou? Falou que era desde a data do pagamento indevido. Desde a data do pagamento indevido. E foi feito desde quando? Aí foi feito de acordo com a 8383 aqui, ó. Sim, 8383 eu não sei, não me lembro de cabeça o que ele diz. O mês seguinte é o do procedimento que escora e tal. Aqui, ó. Fórmula de cálculo empregada pela administração a partir de 94, com a conversão do pagamento pelo UFIR do mês seguinte, é o procedimento que tem escora no artigo 66 da 8383. Por sua vez, o emprego da UFIR do trimestre subsequente ao do pagamento tem base no artigo 98 da Lei 81 e tal, aplicáveis aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de 95. Os dispositivos em comento não foram afastados pela mencionada decisão judicial em foco. Na verdade, a decisão judicial não afastou, ela mandou falar desde a data do pagamento indevido. Ela não tratou de afastar essas leis aqui. Bom, então, na verdade, foi dado. É isso que o ministro está falando. E se foi dado, não tem sucumbência. É isso, ministro, que você está pensando? É isso mesmo. Não tem conflito entre o que a delegacia já tinha feito e o que a DRJ depois veio a confirmar e a sentença. A sentença diz para seguir, se a sentença falasse, não, tem que seguir de repente a tabela única da Justiça Federal, porque, enfim, ficou isso sem esse índice aqui. Tem algumas divergências, né, entre alguns períodos, entre o que a Receita usa e o que a Justiça Federal usava. Então, mas a Receita dá mais, né? Exato, a Receita dava mais do que a Receita do que a Justiça. E aí, por incrível que pareça. Alguns contribuintes não sabem disso, e aí pedem a Justiça Federal. Eu entendi, então aqui seria não conhecer o recurso, por falta de interesse. De interesse. Interesse recursal, porque, veja, necessidade e adequação. Qual é a necessidade do recurso se não melhora a situação do contribuinte? Não, eu entendi. O segundo caso é que não tem sucumbência, ele não tem interesse. Lendo de novo aqui, eu entendi de forma diferente, realmente. Eu sei o que você entendeu, é que você pega a sentença, você fala assim, desde o pagamento indevido, né? Isso. E a atualização lá parece que é feita pela lei no trimestre posterior. Só que não está excluindo a atualização do pagamento indevido em si, lá do início. Entendi. Só que o índice a ser utilizado é do trimestre posterior. É isso que essa lei está falando aí, o que a DRJ diz que foi feito na delegacia de origem. Acho que foi a Justiça parece que não afastou isso, né? Não afasta isso, Porque, por sua vez, o emprego da UFI do trimestre subsequente ao do pagamento tem base no artigo 98 da lei e tal. Então, eu acho que foi isso aqui que você achou que tivesse conflitado com a sentença, porque a sentença fala desde a data dos pagamentos indevidos. Mas ele está sendo corrigido desde a data dos pagamentos indevidos. E na verdade, pelos mesmos índices da Fazenda, o FIR naquela época era trimestral, então eu estava fazendo de acordo com o que a Fazenda fazia. Isso, perfeito. Não, entendi. Perfeito. Mas aí o pedido do contribuinte não é para que se use a UFIR da data do pagamento indevido? Do pagamento indevido? E aí é melhor para o contribuinte, gente. Então aí existe sim interesse, tem litígio aí. Tá bom. É verdade. Como está
a administração está dizendo assim, ó, beleza, é desde a data, só que por um índice, ao FIR lá do trimestre seguinte. E o contribuinte disse, não, assim não é legal. A justiça disse para fazer isso desde a data do indébito, do pagamento indevido. Então eu quero qual o FIR desse momento. Mas não sei se tem essa argumentação. Tem? Não, tem argumentação, mas ele fala assim, o fisco, contudo, ao analisar o direito do crédito pleiteado, em relação ao período de 6 de 93 a 9 de 95, agiu de forma diversa do previsto na decisão transitada em julgado. Para analisar o crédito da contribuinte, a partir do período de 8 de 94, utilizou o FIR do mês seguinte ao do recolhimento indevido. Entendeu? Resta claro, portanto, que pela sistemática adotada pelo fisco no tocante ao período de 8 de 94 a 9 de 95, o crédito da impugnante ficou sem atualização no mês de pagamento. Entendi. E o relator ainda diz, a IN 460, ela diz que se a decisão não diz como é, aí aplica-se a IN. Sim. Mas a decisão judicial é que tem preponderância sobre isso. Exatamente. O cliente tem razão, e o relator também. É isso aí. Só que a decisão judicial diz que tem que ser com relação aos... A decisão judicial não entra nessa particularidade aí. Bom, aí a gente tem... No mês seguinte, não entra. Ela diz que tem que ser corrigidos os pagamentos indevidos, que tem que ser corrigidos desde o pagamento indevido. Agora, ela não está entrando na especificidade como se deve corrigir. A sentença fala, deve se corrigir como a Fazenda Nacional corrige. Isso a sentença fala. Mas no início ela fala, né, o crédito da autor deve ser corrigido desde a data dos pagamentos indevidos. Então, mas se você levar isso à literalidade, olha só, ele não está falando como que vai ser corrigido. Por exemplo, você pagou hoje, você tem índice quando? Você não vai ter índice hoje para corrigir. Não tem como. Então, assim, não faz sentido interpretar isso como se fosse, entendeu, a data do índice. A data do pagamento indevido é a data de referência, mas quando que se fecha o ciclo temporal? Não pode ser no dia do pagamento indevido, tem que ser Então, assim, a sentença não estabelece qual o ciclo que vai ser. Ela estabelece o marco inicial, que é o pagamento indevido, só que ela não diz... Deixa eu falar uma coisa, Vinícius, por favor. Aqui fala que deve ser da mesma forma que a Fazenda corrige os seus créditos. Então, a Fazenda lá corrigia os créditos dela com a UFIR do mês, do trimestre subsequente? Não, isso aí não, eu acho. Então já é. A decisão judicial diz, pelos mesmos índices usados pela Fazenda Nacional quando da correção de seus créditos. Pronto. Aqui mata tudo, no meu ver. Agora eu não sei se na época, de repente, né? Não sei como que era. Naquela época, como que era o débito em favor da Receita, como que era corrigido. Não sei, não lembro. Aí eu também não sei o que a Fazenda use a UFIR do trimestre posterior para corrigir um débito. Acho difícil. Do contribuinte. Como vamos votar? Vamos lá. Como é que fica seu voto, então, doutor Zé? Eu continuo com o mesmo voto, mas aí só no final aqui que precisava realmente dar uma melhorada naquilo que o senhor falou. Tá. Então, doutor Vinícius.
talvez só uma... Está aberto, tá? Só uma sugestão, JR. Colocar ali, seja realizado de acordo com o que for determinado no judicial, vírgula, corrigindo pelos mesmos índices que a Fazenda Nacional corrigiu os seus débitos. Ponto. Já tinha em cima, então eu vou tirar dali de cima e fazer para baixo. Acho que desse jeito aí, eu voto com o relator, com essa sugestão do Corinto aí, inclusive. Okay. A decisão da RJ, ela fala isso, hein? Ela fala o que vocês estão decidindo aqui. A decisão da DRJ fala assim, ora, os créditos da contribuinte foram de fato atualizados com base da UFIR, mesmo índice utilizado na época pela Fazenda para a correção dos seus próprios créditos. Bom, aí é o mesmo índice, mas não falou se foi o da data do indébito, do pagamento do indébito, entendeu? Essa é o que a gente está debatendo aqui. Mas se ela são os mesmos índices, o índice são os mesmos índices. Os índices não são é só os mesmos. O nome do índice, não, é o índice que foi usado. O índice é o mesmo, é o FIR. Só que é a data da utilização dele. Ela está falando que tem que ser da data do pagamento do débito. Isso decidido na decisão judicial. E a DRJ falou que usa o FIR, mas com pagamento no trimestre, que é o trimestre da frente, que aí vai usar o FIR 3 meses depois. Então muda. Não, mas a decisão não define se pode ou não 3 meses depois. A decisão fala o seguinte, a decisão judicial fala que tem que ser a partir do pagamento indevido com os mesmos critérios. Agora, se a Receita, na época, utilizava esse critério de 3 meses para os débitos dela, em favor a ela, está fechado, está correto. Como é que vai saber isso? Mas a RJ falou. Então, pronto. Eles já fizeram isso. Não, tá aqui, ó. Tá nas folhas 5. Logo no começo, ela fala assim, foi usado o mesmo índice utilizado. Aí, no parágrafo seguinte, a forma de cálculo empregada pela administração, a partir de setembro de 94, com a conversão do pagamento pelo FIR do mês seguinte, é procedimento que tem escora no artigo 66 da 8383/91. Por sua vez, o emprego do FIR do trimestre subsequente ao do pagamento tem base no artigo 98 da Lei 8981 de 95, aplicada aos faturadores ocorridos a partir de janeiro de 95. Os dispositivos em comento não foram afastados pela decisão judicial. Quer dizer, ele está usando a questão do trimestral aqui, porque não foi decidido na judicial. Ele pegou os índices lá, que a decisão judicial determinou a aplicação, aplicou o mesmo critério de índice que a Fazenda aplica para o contribuinte. Só que a questão do trimestre não foi afastada pela decisão judicial. O critério, né, que são essas leis a Lei 8981 e o artigo 66 da 8383. Então, o que a DRJ está falando? Está correto. Eu estou usando os mesmos índices de correção, só que o critério que eu estou atualizando é das leis que não foram objeto da ação judicial. Mas, na verdade, eu acho que tem que dar para conhecer o recurso do contribuinte e explicar isso daí. Porque ele também, ele atacou, ele está meio que repetindo a manifestação. Ele fala, não, o que vocês estão fazendo? Eles estão desconsiderando a data do pagamento indevido e estão computando no mês seguinte. Só que a DRJ, ela explicou isso. Ela falou, a ação judicial não afastou essa questão do mês seguinte, que é a questão do trimestre. Ela determinou a correção com base nesses índices. Eu estou usando esses índices. Só que o critério é trimestral, não é da forma que o contribuinte quer. Ela falou isso. Então, eu acho que a decisão do Zé tem que falar, não, o contribuinte está certo, tem que ser na data do pagamento indevido, não pode ser com base nas leis tais. Embora a sentença não tenha entrado, eu entendo que é correto.
Da data do pagamento indevido, Zé, não dá, né? Porque a própria data você tem que esperar um período fluir. Como o contribuinte quer, é impossível. Matematicamente não dá. Vai ser o período de quê? De menos de um dia para calcular? Não, o que eles estão fazendo é aplicar no mês seguinte. O mês seguinte sempre, exatamente. Tem que ser o padrão seguinte, o mês seguinte. Nesse caso de 3 meses, talvez, eu acho que na época juntavam 3 meses, por quê? Porque não variava de um mês para o outro. Então, juntava 3 meses. Isso aí é plano 94, 95, né? Plano Collor, né? Então, 94, 95 já é plano real, né? Plano real, desculpa. Plano Collor. Inflação, tudo. Então, provavelmente, surgiram essas leis, surgiu essa lei para exatamente tornar prático o negócio, ficar atualizando de mês a mês, para quê, se não tem tanta variação? Então, eu vou voltar, então, à minha posição anterior, já que o Walker leu aí, que a DRJ expressamente diz que foi aplicado o critério usado na correção dos débitos da Fazenda, então eu... para não conhecer o recurso. Não, conhecer não, negar provimento. Negar provimento. Ok, então tá. Doutor Walker Araújo. Eu vou pedir licença ao relator, mas eu vou acompanhar a divergência. Para mim, a DRJ aqui já abordou toda essa questão aí. E para mim o cálculo que ela validou aqui, para mim está correto. Ok. Doutor Jorge. Eu já vou fazer uma pergunta para desencargo de consciência. Não seria o caso de aplicar o repetitivo e para a resolução do Conselho Nacional de Justiça 561. Porque tem uma resolução embasada em repetitivo do STJ que define índice por índice, período por período. Agora, o que eu vi no processo é que a sentença tinha sido julgado. Eu não sei se há compatibilidade com a resolução. Mas a resolução não fala que ela traz os índices, né, para ser aplicado mês a mês. Conforme o período. Mas aqui a discussão não é essa. A discussão é o início da contagem. E outra coisa, você tem uma decisão transitada julgada. Você não pode adequar. Olha só, você tem uma decisão transitada julgada. Se desse o índice diferente da decisão transitada julgada por repetitiva, o cara tinha que entrar com uma rescisória. Eu não posso contrariar a decisão judicial só porque tem um repetitivo. Se tiver um repetitivo está lá no CPC. É um motivo de você entrar com uma rescisória. Eu vou concordar, então. Ok. Doutor Zé Renato, relator, doutor Corito. Vou acompanhar o relator também, porque eu acho até que se fosse o oposto, seria o caso de não haver dialeticidade. Porque essa abertura da divergência aí era até por nem conhecer do recurso, por desnecessário, né? Ok, tá. É esse o voto. Ok. Doutor Rafael. Eu voto com o relator, presidente. Doutora Denise. Eu voto com a divergência, presidente. Eu também... Oi? Estou me ouvindo? Tá ruim a ligação, tá ruim. Começou Caiu a energia por causa da chuva. Começou a chover aqui. Aqui também tá chovendo. Por acaso a gente mora na mesma cidade, né? Mas não necessariamente chove no mesmo lugar. O nome do cara que trabalha na companhia de energia vai chuva. Tá. Então, o vencido por enquanto, o Vinícius e o Walker. A Denise com a divergência? Vou ter com a divergência, presidente. Então, aqui a gente está falando de restituição e compensação, né?
Então, putz, eu também quero votar com a divergência. Eu estou evitando esses votos. À vontade, presidente. Aí é qualidade. Aqui é qualidade, mas... Aqui é restituição, né? Aí nem é qualidade, né? Não, é qualidade. Aí é qualidade. Aí a qualidade permanece. Sim. Então tá, porque eu concordo com o que o Walker disse para mim. A DRJ já viu, ficou claro que já foi dado. Então eu também voto com a divergência. Então foi negado provimento, qualidade. No voto do relator designado, alguém se habilita? Ninguém se habilita? Então, vou ter que designar. Então, enquanto eu escrevo aqui, eu vou pensando em quem eu vou designar. Nós temos voto designado. Vencidos. José. Renato. Eu acho que a Denise merece esse voto aí, viu? Pronto. Você é relatora designada. Pronto. Vai me matar depois, né, Denise? Designada. Depois, né? Denise. Aliás, tem gente me devendo um voto vencedor aí, tá? Para redigir. Voto vencedor. Lembrando que a gente está só no início, hein? Hoje a Denise pegou esse, mas vão ter outros que outras pessoas pegaram. Eu vou procurar aqui, Jorge. Ô, Denise. Rafael. A questão é assim, basicamente você repetiu que a né? Que a sentença ela não abarca aquelas leis que definem o critério para fazer a atualização. Mas que elas Renato, Corinto, Rafael e quem foi o outro? Eu? Jorge. O Jorge. Podia botar o Jorge para fazer, não. Deixa o Jorge mais difícil. Jorge me perdoe, eu achei. Oi? Eu achei, foi para a caixa de spam, não sei por quê. De negar provimento ao recurso. Nós temos voto da relatora designada. Designada a Denise para redigir o voto vencedor, vencidos. Não, fica tranquilo. Aqui eu não tinha feito mesmo ele. Não esquenta não. Designada aí. Ok. Tá, então, ó. Acordo dos membros colegiados pelo voto de qualidade negar provimento ao recurso. Nós temos o voto da relatora designada. Vencidos José Renato, Rafael, Corinto e Jorge. Designada Denise para redigir o voto vencedor. Agora o item 59. Presidente. Relator. Oi? Eu estou com vários picos aqui de energia. Se caso eu sair, é por causa disso, tá? Só estou avisando. Beleza. Tudo mas bem. Aí eu tento conectar pelo meu celular, mas... Tá bom. Tá chovendo. Corinto, mantenha a gravação aí, tá, Corinto? Aqui, doutor Jorge, o JAF é artigo para propaganda, o senhor já votou. Não, mas eu arrumei o voto. Pô, mas nós arruma o voto, aí o cara pede vistas. E tu esculhamba o voto do vistas. Não, presidente, isso foi acordado na sessão. Ah, é? Correto. Então o senhor vai ter que ler o voto, é isso? Foi uma dica da doutora Denise. Como é que é? A doutora Denise pescou uma coisa que eu não vi, aí eu arrumei. Então tá bom, então vai lá, faça seu... Vou ler o voto.
que tá fechado aqui. Vamos ver. Foi, Jorge? Jorge, está desligado o seu microfone. Valor de R$200 mil. Posteriormente, apresentou declaração de compensação. Desculpe. JFF Artigos para propaganda limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Em 8 de fevereiro de 2002, a interessada protocolo um pedido de restituição, alegando crédito no valor de R$200 mil. Posteriormente, apresentou declaração de compensação, cujos débitos referem-se a IPI devidos pela filial 3. De acordo com o pedido, a interessada alega ser detentora de direito creditório originado de recolhimentos efetuados em 1 de janeiro de 1992 a 31 de título, por interferir pagamento devidamente. Em 30 de novembro de 2007, após análise, foi emitido despacho decisório com base no parecer conclusivo, não reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações efetuadas pela interessada, com fundamento nas seguintes razões. Preliminarmente, o direito à restituição extingue-se no prazo de 5 anos da data dos pagamentos. 2. Assim, somente os pagamentos efetuados a partir de 16 de abril de 1997, conforme o parecer são objeto da análise, e todos são referentes a multas e juros moratórios pagos. 3. Somente a lei pode estabelecer hipóteses de exclusão de créditos tributários ou de disposição e redução de penalidades. 4. Sim, no ato legal que disponha sobre a elevação ou dispensa da multa de mora, bem como dos juros moratórios, inconformada com a referida distribuição, devido à manifestação de inconformidade, a Delegacia Regional do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de inconformidade, tópico, da extinção do crédito tributário. É alegado às folhas 02 do recurso voluntário. A primeira sessão do STJ assentou que no caso de lançamento tributário por homologação e havendo silêncio do fisco, o prazo decadência só se inicia após decorridos 5 anos do gerador, acrescidos de mais em quinquênio, a partir da declaração tácita do lançamento. Nesse contexto, registra-se que o caso concreto não versa sobre a constituição do crédito tributário, mas de análise de declaração compensação. Assim, falar nos prazos decorrentes previstos no CTN, uma vez que aqui limites exclusivamente aos casos de lançamento tributário. Observe-se aqui que, na análise das declarações de compensação, o fisco estará sujeito unicamente ao prazo previsto no artigo 74 da Lei nº 9.430/96, qual seja, o prazo de 5 anos da transmissão do PID-COMP. Dentro desses 5 anos, deverá a autoridade tributária proceder à apuração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, lançando para tanto, na análise de todos os elementos necessários, incluindo documentação contábil, fiscal do sujeito passivo. O resto da leitura do tópico dispenso por ser matéria de conhecimento da turma. Portanto, descabida a alegação. Tópico. Na homologação tácita, é alegado às folhas 05 do recurso voluntário. Não restam dúvidas e nossos tribunais neste sentido já se posicionaram que transcorridos mais de 5 contados da entrega da declaração de compensação pelo contribuinte sem que houvesse manifestação do fisco. A homologação tácita da compensação configurada está, em 8 de fevereiro de 2002, a interessada protocolou um pedido de restituição FL5, alegando crédito no valor de R$200 mil. Posteriormente apresentou declaração de compensação, em 11 de dezembro de 2002. Em 30 de novembro de 2007, após análise, foi emitido despacho decisório, com ciência da interessada, não reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações efetuadas pela interessada. Portanto, descabida a alegação. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego provimento
Jorge Murabudi, relator. Ok, doutor Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Walker. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanhe. Rafael. Relator, presidente. Denise. Com o relator, presidente. Eu também com o relator. Então, ligado provimento por unanimidade. Que tem uma preliminar? Essa homologação tácita eu posso entender como um preliminar, né? Aí entra com a preliminar. Eu não vou botar não, porque na verdade as duas matérias que ele coloca são preliminares, né? Eu vou botar negado o provimento ao recurso normalmente. Ok. Agora, Príncipe Verde. Aqui o Walker, o relator, negou o provimento, o Vinícius acompanhou e o doutor Walker pediu vistas. O qual já está com a palavra. Presidente, esse aqui é caso de denúncia espontânea. Estão escutando? Então, né? Sim. Esse aqui é aquele caso de denúncia espontânea, né? E o Jorge está aplicando aquele entendimento do... Na verdade, o Jorge não está nem aplicando o entendimento do repetitivo. O Jorge entende que aqui a compensação não equivale a pagamento. Logo, não há que se falar, né? Eu pedi vista para dar uma olhada na DCTF para ver se os débitos haviam sido declarados anterior, porque aí eu ia puxar o repetitivo. Só que não tem DCTF nos autos. Não tem? Não, não tem. Não dá para verificar se esses débitos haviam sido declarados ou não. E aí eu acabei verificando que essa questão da denúncia espontânea só veio na fase recursal. Só que aí eu chamo a atenção, porque a questão da incidência de multa e juros também, ela só veio a lume na decisão da DRJ. Porque a decisão da DRJ, na verdade, deixa eu até pegar aqui. A decisão da DRJ, ela condiciona, a decisão dela condiciona a incidência de juros e multa. Porque ela fala que, olha... Condiciona. Ela condicionou. Ela fala assim, não, ele tem direito ao crédito, ele apurou. Só que os débitos foram pagos a destempo. Então tem incidência de juros e multa. Aí ele vem com a alegação de denúncia espontânea. Ele fala, não, eu apresentei o pedido antes de qualquer procedimento, babá. Então aí não estaria a questão de preclusão, então estaria afastado essa questão. Isso me chamou muita atenção, né? Então, a minha solução para o caso, para eu analisar corretamente, porque eu tenho que ver a DCTF, era converter o julgamento em diligência. Para verificar se os débitos que ele está compensando estavam declarados ou não antes do pedido de compensação. Então, esse é o meu voto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso, na verdade, é uma pergunta... Aqui eu não tenho uma resposta... Eu não vejo uma resposta como correta. Tem opiniões, né? Quando fala de declaração, não pode ser a própria DECOMP? Para mim, não. Para mim tem que estar na DCTF. Então, tu tem que ter a DECOMP e a DCTF, é isso? Tem que ter uma declaração que os débitos estavam antes, né? Porque a DECOMP é encontro de contas, né? Na verdade, no fundo, no mundo utópico, a DECOMP vem antes, né? Mas no caso, o Walker tem que estar depois, né, a declaração. Olha só, a DECOMP tem que ser antes da DCTF. O certo, eu estou falando assim, a vida... Porque o que acontece? Você apura o tributo, paga ou compensa. Apura o tributo, paga ou compensa. Apura o tributo, paga ou compensa. No 15º mês subsequente ao trimestre, você apresenta a DCTF com que você estava devendo e como você extinguiu.
Então, em tese, as DECOMPs vêm antes da DCTF. Mas ele pode ter declarado esses débitos da DCTF antes da DECOMP. E aí não se aplica... Sim, mas aí, se ele fez isso, ele fez a destempo, né? Não, é outra coisa, mas eu preciso saber. Não, entendi. Eu só estou te falando que no mundo utópico, a DCTF tem que vir depois da DECOMP. Isso, não, perfeito, é o repetitivo. Se o débito vem depois na DCTF, aí aplica a denúncia espontânea, porque o débito não estava declarado antes. Agora, se ele declarou o débito antes, em DCTF, aí afasta a denúncia espontânea. Aí é juros e multa, é tudo aí. Mas não tem a DCTF. E como eu equiparo, para fins de denúncia espontânea, a compensação a pagamento, entendi. Aí eu preciso dela para olhar. Então, essa é a minha solução para o litígio. Walker, não tem a DCTF e também não tem nos autos o relato de quando ela foi enviada, né? Não tem. Ok. E o Jorge está... simplesmente também não está... ele não equipara, não é isso? Não, o Jorge não equipara. Por isso, para ele, tanto faz a questão... Para ele, tanto faz. E o doutor Vinícius também. Isso. Ok, então a DCTF não faz diferença se ter ou não, tá bom. Vamos lá. Para ele, esse caso só teria necessidade se fosse feito pagamento via DARF. Aí ele teria que verificar se haveria incidência ou não de juros no tempo. Ok. Então vamos para o Zé Renato. Presidente, para mim, eu também tenho o mesmo pensamento do Walker com relação à compensação sem pagamento. E nesse sentido também vou precisar desse documento para analisar, né? Então eu voto junto com o Walker para a conversão em diligência. Ok, então Walker e Zé. Tá. Corinto. Acompanho o relator. Tá. Doutor Rafael. Divergência. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Então tá. Eu também voto com o relator. Então, no caso, foi negado o provimento. Negado o provimento por maioria. Vencidos. Walker, José e Rafael, que convertiam o julgamento em diligência para apurar a data, apurar a existência, né? Porque se eu falo a data da DCTF, significa que existia DCTF, né? Então, a existência de DCTF, não é isso? Os senhores querem intervalo? Por favor. Então tá. São 2h55, 14h55, 15h55, com 15 minutos. Parar a gravação, presidente? Sim, mas eu estou deixando claro a hora que volta. Se o senhor permitir. Às 16h10, é isso? Estou certo nas contas? Está. Então, 16h10 voltamos, 15h10 para nós da província. Fabiano, pode suspender, por favor,